Olá, eu sou a pastora Maíra e esse é o 20º dia do nosso jejum de evangelismo pessoal. Pastora, e as crianças? Devemos evangelizar as crianças? A palavra de Deus, ela nos ensina a respeito de todas as coisas e para isso nós precisamos recorrer a ela. Em João 3,3, Nicodemos chega em Jesus e questiona a respeito do reino dos céus. E Jesus é claro com ele e ele explica a Nicodemos que todos devem nascer de novo. Romanos 5 também diz que todos pecaram, logo a morte estendeu a todos. Assim também, esse todos inclui as crianças. Se o fato de ser criança garantisse a salvação, seria muito simples, não? Jesus levar a todos era simplesmente nos levar na infância, porque assim seríamos todos salvos. Mas não, isso não é uma realidade. Isso é apenas uma criação do homem para amenizar a sua condição diante de Deus. Mas o fato é que a criança ela está debaixo da aliança dos pais. Paulo diz que crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Então sim, a aliança dos pais se estende aos filhos. Ok, então vamos lá, precisamos evangelizar as crianças. Qual é a missão dos pais? A palavra de Deus tem um versículo que eu gosto muito, está em Salmo 79,13, que diz: de geração em geração cantaremos seus louvores. Deus é um Deus de geração, Ele deseja ser conhecido de geração em geração. Então os pais têm uma missão, a missão de evangelizar os seus filhos. Mas pastora, como que eu posso fazer isso? Você já viu uma corrida de bastão? Como funciona uma corrida de bastão? O corredor corre e passa o bastão para o outro e aquele corre a outra medida. Assim também vai acontecer entre você e o seu filho. Você vai ter uma sustentação da sua fé e o seu testemunho que você vai transmitir aos seus filhos. E como que você pode fazer isso? O primeiro ponto que você pode fazer é lendo a palavra para ele. Leia a Bíblia. A Bíblia é a verdade. Ela tem poder e ela mesmo vai operar no coração dos seus filhos. Conte histórias aos seus filhos, induza eles a serem curiosos pela palavra. Ore pelos seus filhos. A salvação é uma obra do Espírito Santo, mas cabe a nós, essa é a nossa responsabilidade, orar pelos nossos filhos. Leve os seus filhos aos cultos, levem eles às células, incentive, seja o primeiro a priorizar as coisas do Senhor. Amém? E a igreja? Qual o papel da igreja na evangelização das crianças? Em Marcos diz: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura inclui todos. Logo, essa ordem é para todos. Nós devemos evangelizar todos. Então, evangelizamos das crianças aos adultos. Eu queria dar alguns dados para vocês aqui a respeito da abertura do evangelho. Então, vamos lá. Após os 30 anos de idade, 5% apenas estão abertos ao Evangelho. Entre os 15 e 30 anos, apenas 10% estão abertos ao Evangelho. Mas entre 5 e 15 anos, existe um dado de 85% que as pessoas estão abertas ao Evangelho. Então nós não podemos perder tempo. A igreja não pode perder tempo. Essa é a hora de evangelizar as crianças, porque o coração delas é uma terra fértil. Elas têm uma fé simples. Eles não são complicados. Eles não têm um monte de sofismas na mente. Eles são a terra fértil, a boa terra para ser plantada a palavra de Deus. Então, cabe a nós impregnar o evangelho no coração das crianças. Eu queria falar com você a respeito das necessidades espirituais das crianças. Toda criança, ela tem uma necessidade de ter um conceito de Deus. Número 2, ela precisa entender a natureza do mal. Número 3, ela precisa conhecer o seu valor aos olhos de Deus. Número 4, ela precisa conhecer e receber o plano de salvação. Número 5, ela precisa entender que a Bíblia é a verdade.
Tem uma frase que eu gosto muito, que diz: muitos estão dispostos a perder a sua vida por Jesus, mas poucos estão dispostos a perder a glória. Deixa eu te dizer, quando você estiver evangelizando uma criança, faça para a glória dele. E muitas vezes não vai haver glória nenhuma em estar ali numa sala, em estar numa célula de crianças, mas a glória é dele, é do Senhor Jesus. Amém?